Bom dia, Deus. Esses aqui são Moreirão, mais uma vez alimentando a todos com o pão da vida. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, obrigado por entrar em nossa presença, por estar nos protegendo a todo momento dos maus e dos mentirosos. Amém? Confia em Deus. Fecha teus olhos, vou orar por você, Pai amado, Pai querido, igual o Senhor cuidou, Pai, do povo, em todo o tempo, tirando-o do Egito e fazendo aliança com ele, Pai. Obrigado por cuidar de cada um de nós, nos proteger de todo o mal dos falsos mentirosos. E você compartilha esse vídeo, curte, comenta, compartilha para cada pessoa, pede uma oração a Deus e que Deus se faça o melhor para a tua vida. Não se preocupe se pessoas, amigas suas, deixaram você, ou se alguém te persegue pelo nome de Deus, ou se ficam fazendo pouco de você pelo nome de Deus. Saiba que todos nascemos, crescemos e morremos. E a única salvação que queremos é estar com Deus. Que fora disso, nada tem sentido a vida. Vamos continuar. Mateus, capítulo 20, versículo 21. E ele disse: que queres? E ela respondeu: dize que estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda no teu reino. Veja aqui Jesus mostrando a cada um de nós que não existe fanatismo como está acontecendo hoje. Quando na Bíblia fala em direita e esquerda, já colocam em pontos políticos. Acabe com isso. Deus tem um lado direito, tem um lado esquerdo, e Deus é indivisível, Deus é onipotente, é onipresente. Deus é de todos, Deus domina tudo. Desde a criação do mundo até o diabo ele domina. Nada passa sem o poder dele. Ele é o único que pode tudo. Então, veja Deus mostrando a gente que temos que ter comunhão, temos que amar o próximo, aquela pessoa que nos faz mal, para poder termos a vida eterna. Amar a Deus sobre as coisas e o próximo com a ti mesmo. Vamos continuar. Mateus 22. Capítulo 20, versículo 22. Jesus, porém, respondendo, disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber, e ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? Dizem-lhe eles: podemos. E diz-lhe ele: na verdade bebereis o meu cálice e sereis batizados com o batismo com que eu sou batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, veja bem, não me pertence dá-lo, mas é para aqueles para quem meu Pai o tem preparado. Olha só, Deus prepara o lado esquerdo e o direito para quem vai assentar. E quando os 10 ouviram isto, indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal. Ou seja, quer crescer, sirva. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em resgate de muitos. Veja que Jesus, ele serviu a todos. Ele curou, libertou, ressuscitou, multiplicou pães, alimentou, deu de beber às pessoas, curou endemoniados. Veja que ele só serviu e depois se entregou para salvar-nos. E muitos hoje ainda voltaram ao vômito, se apoiando com o erro, com mentirosos, com mentira, odiando o seu próximo. Voltem para Cristo, pensem bem no que estão fazendo. E saindo eles de Jericó, seguiu grande multidão. E eis que 2 cegos assentados junto ao do caminho, ouvindo que Jesus passava, clamaram, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós.
E a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, cada vez mais clamavam, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E Jesus, parando, chamou-os e disse: Que quereis que vos faça? Olha só, Jesus sabia, mas perguntou: Quer que eu faça o quê? Disseram-lhe eles: Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhes nos olhos. E logo seus olhos viram, e eles o seguiram. Vejam que eles tiveram a bênção e seguiram. Hoje muitas pessoas, milhares, milhões de cristãos e pessoas são beneficiados pelo benefício que Deus faz, ou alguém que segue a Deus faz, e eles não agradecem, não seguem a Cristo. Voltem para Cristo. Capítulo 21. E quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus 2 dos discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa, e um jumentinho que ela desprendei-o e trazei-mos. E, se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor os há de mister, e logo os enviará. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que diz: Dizei à filha de Sião: Eis que o teu rei aí te vem, manso e assentado sobre uma jumenta, e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. E, indo os discípulos, e fazendo como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes, e fizeram-no assentar em cima. E muitíssima gente estendia as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. Por isso que eles fazem o domingo de Ramos para os católicos, né? E a multidão que ia adiante e a que seguia clamava, dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: Quem é este? E a multidão dizia: Este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Veja aqui, se Jesus viesse hoje para as religiões de hoje, o que ele faria? Será que ele chicotearia? Porque a gente vê vender até imagem de arca, que era uma coisa sagrada, só os escolhidos por Deus podiam. E eles vendem hoje. Imagine Jesus aqui, atualmente, 2026, 29 de junho de 2026. O tanto de chicote que iria ser. E disse-lhe Jesus: Está escrito: A minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Então, hoje, em 2026, o que temos hoje, infelizmente, é a realidade. São muitas igrejas, como isso aqui que Jesus disse, covil de ladrões. Roubadores da fé, enganam o povo com dízimo, com ofertas, e nada acontece. E quando vão pedir milagres, pedir cura, pedir libertação dos filhos, pedir que Deus conforte a vida deles, o que acontece? Eles dizem: vocês não têm fé. Então, se eu não tenho fé, para que eu preciso de profeta, de pregador? Se Jesus Cristo disse: curai, libertai e expulsai todos os tipos de demônios que existem e que cheguem a ti. Então vejam, voltem para Cristo. Deus está alertando e nada está encoberto a Deus. Deus abençoe a todos. Um excelente dia.